Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Neemias, capítulo 9, versículos 19 a 21. Assim está escrito: Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram. Os seus vestidos se não envelheceram, e os seus pés se não incharam. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre Deus não abandona o seu povo, pontuando nestes versículos que lemos. Aqui, Neemias, quando estava na reconstrução de Jerusalém, dos muros, e para a volta do povo do cativeiro, para retornarem para Jerusalém, reconstruí-la e novamente voltarem à comunhão com Deus e experimentar sua proteção, seu livramento e a continuidade da vida. Agora, por uma permissão de Deus, voltando para a terra natal, a terra de origem, a terra de Jerusalém. Eles estavam ali e Neemias, após vários esforços e direcionado por Deus, concretizando a cada dia, a cada momento, aquilo que Deus lhe orientava, chegou a este momento que ele convoca o povo, então, para a festividade, mas para também o jejum e o arrependimento diante do Senhor. Porque eles foram levados para a Babilônia por conta da desobediência, da rebeldia, por não atentar, não acreditar, não obedecer à orientação de Deus para a vida deles. E por esse motivo, então, eles perderam o direito à terra e foram, por uma permissão de Deus, levados para a Babilônia e lá foram disciplinados por um período de 70 anos. Quando cumpriu-se este tempo, Deus visitou o seu povo, usou várias maneiras de demonstrar este sinal. Um deles foi levando Neemias para começar, primeiramente, a reconstrução dos muros de Jerusalém, as portas, os ferrolhos, o lugar da sentinela. Então, várias situações começaram já a serem antecipadas ali, preparadas no tempo designado pelo Senhor, para que quando o povo estivesse retornando, eles já encontrassem a cidade com uma cara realmente de cidade, porque ficou realmente abandonado. Os matos tomaram conta. Jerusalém ficou irreconhecível. Mas agora dava gosto voltar e olhar para Jerusalém, a maneira como ela estava sendo trabalhada, se transformando, para estar pronta, para que o povo ali se reunissem e pudesse voltar então a servir a Deus. E Neemias, à chamada do povo para o arrependimento, ele trouxe à lembrança acontecimentos quando da saída do povo de Israel, do Egito, em direção a Canaã. Ele começou quando Deus escolhe Abraão, e de Abraão Deus escolhe um povo, e deste povo Deus faz promessas. Este povo, por uma desobediência, vai para o Egito, fica lá por um período de 400 a 430 anos, e quando chega o tempo, Deus cria o momento exato
para libertar e tirar aquele povo. Deus os tira do Egito, da mão de Faraó, com braço forte, com mão estendida. Deus os leva pelo caminho do deserto. Deus não os leva pelo caminho mais fácil. Existia o caminho mais fácil? Existia. Mas Deus conhece o povo que ele tem. Deus conhece a índole de cada um deles. E, portanto, Deus escolhe conduzi-los pelo deserto. O deserto era o caminho mais longo, mais difícil, inspirava mais cuidados, era um lugar em que não se tinha recursos disponíveis à mão quando precisasse. Então o deserto era realmente um lugar inóspito. Durante o dia, o calor, durante a noite, o frio, e com que um descampado. E aquela multidão, sendo conduzida por Moisés, que ouvindo a voz de Deus, vai conduzindo aquele povo de ponto em ponto, para aqui, para ali, segue adiante, sempre na orientação e direção que Deus ia lhe dando. E foi o caminho que Deus enviou o povo para chegar à terra de Canaã. A terra que Deus tinha prometido para eles, como terra que mana leite e mel. Mas esta caminhada durou 40 anos. 40 longos anos. Já no princípio, no início da caminhada, o povo, quando entendeu, caiu em si que eles estavam no deserto, eles criaram o desejo de voltar para o Egito. Clamaram tanto a Deus para ser liberto, para Deus operar milagrosamente, livrá-los da mão forte da escravidão que eles sofriam na mão de Faraó e no Egito. Pediram tanto a Deus. Deus viu a angústia, Deus viu a lágrima, Deus viu o clamor daquele povo. Deus se moveu por eles, Deus veio, preparou o libertador, supriu a necessidade, agora está conduzindo aquele povo. E quando eles olham que estão no deserto, eles começam a reclamar contra Deus, a murmurar, a dizer que no Egito tinha coisas melhores. E o que era melhor para eles no Egito? O alho, a cebola e o pepino. Veja o que é que o povo tinha na mente e no coração. Eles não pediram para sair de lá, para viver na direção e na dependência de Deus. Quando chega o momento de viver desta forma, eles então não querem mais, eles querem retornar. Só que quem anda pelo deserto e vai pelo caminho do deserto, eles atravessaram o Mar Vermelho. Então não tinha volta. Eles deveriam prosseguir e caminhar à frente, sendo dirigidos pelo Senhor até alcançar o lugar onde Deus os colocaria em segurança e eles habitariam na terra. Então não era um lugar que não tinha como voltar. E o que fizeram? Ao invés de se submeterem à vontade de Deus, eles começaram a murmurar, a irritar ao Senhor, a não viver conforme era esperado. E o Senhor Deus disse que nenhum deles entraria na terra de Canaã. Somente Josué e Calebe. Esta foi a palavra que Deus deu àquele povo, um povo numeroso, um povo debaixo de bênção, de promessa, que tinham experiência, a maneira como Deus tratava com eles, uma maneira gloriosa, com amor, com cuidado, com proteção, com livramento, com o suprimento necessário para o dia a dia, o cuidado de Deus, um cuidado formidável. Mas eles não valorizaram nada disso. Pelo contrário, eles queriam voltar. E Neemias traz esta lembrança para o povo. Depois daquela situação, o povo que entrou na terra prometida, que chegaram lá, foram bem-sucedidos, foram abençoados pelo Senhor. Chegou o tempo da construção do templo, foi construído aquele templo, o povo adorou a Deus e depois de algum tempo, eles novamente deram as costas para o Senhor.
Era um povo que sempre tinha altos e baixos. Havia momentos que estavam servindo a Deus, havia momentos que eles abandonavam a Deus. E numa destas situações, o Senhor Deus disse que eles seriam levados cativos. E foram, conforme disse a princípio, por 70 anos. Deus usou o profeta Jeremias para falar sobre isso. E eles realmente foram levados. Terminado o tempo, Deus nunca esquece o que ele diz e o tempo que ele determina. O tempo determinado, Deus começa a abrir meios e oportunidades para este povo ir retornando para a sua terra, para Jerusalém. Porém, para Israel, terra de Israel. Porém, alguns acostumaram-se tanto no cativeiro, firmaram lá a sua vida, se identificaram com aquela nação e não quiseram voltar novamente para a terra de origem. Por ali, eles se perderam. Mas os que voltaram, voltaram debaixo da bênção de Deus. Mas era preciso um conserto. Havia necessidade de que se proclamasse um jejum, porque o jejum promove o quebrantamento da alma, do espírito, traz à mente da pessoa o caminho por onde ela tem andado, coloca nela a sensibilidade espiritual para compreender que a maneira como viveram até ali, como vinham se encaminhando, não foi uma maneira agradável diante do Senhor e que para ter novamente a presença de Deus entre eles, a manifestação do poder de Deus, havia necessidade de fazer um concerto com o Senhor, de colocar-se diante de Deus, arrependidos diante dele, confessando as suas faltas e suplicando a misericórdia de Deus, conforme Neemias retrata aqui neste capítulo 9. E ele vai falando com aquele povo e depois ele traz um relato, conforme diz, desde a chamada de Adão até aquele momento. E em dado momento, ele diz que aquele povo que Deus usou de toda a estratégia e amor para levá-los, conduzi-los, cuidar, proteger, estar presente, não havendo nenhuma necessidade daquele povo, porque eles estavam bem supridos pelo Senhor, mas mesmo assim eles se ensoberbeciam, endureciam a cerviz e desobedeciam às orientações de Deus. Esqueciam, recusavam-se de ouvir a palavra do Senhor, e Neemias diz, ainda mesmo assim, eles vivendo nesta prática desagradável a Deus, e chegou aquele momento de que fizeram até um bezerro de ouro, e dizendo que era o Deus deles, Neemias diz, todavia, quer dizer, mesmo apesar de toda esta situação difícil e pecaminosa com que aquele povo se manifestou diante de Deus, Deus não invalidou a sua promessa, nem recolheu a sua mão, não fechou o seu ouvido e nem os seus olhos, porque Deus vela pela palavra dele. E a promessa que Deus faz, Deus cumpre. Não importa se as pessoas atendam ou não. O compromisso de Deus é com o que ele afirma, com o que ele promete. Então, ele é fiel ao que prometeu. E então, Neemias está dizendo o seguinte, todavia, quer dizer, mesmo diante desta recusa deste povo, mesmo mediante a obstinação deles de caminharem de maneira contrária à vontade de Deus, ele diz, todavia, tu, pela tua ou pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. Quer dizer que Deus os levou pelo deserto, mas Deus não os deixou sozinhos. Deus estava presente. Deus foi com eles.
Deus se mostrou presente e favorável àquele povo no deserto, para que ali eles não tivessem nenhuma necessidade que os fizesse aborrecer-se e desanimarem-se e voltarem-se contra o Senhor. Veja, na multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. Deus é aquele que leva pelo deserto, mas ele não abandona as pessoas, os seus servos, no deserto. Ele vai junto. É um período de um amadurecimento espiritual na vida de quem é levado pelo deserto. É o treinamento de Deus para a vida das pessoas, de uma nação, como foi o caso de Israel, e dos seus servos que, vez ou outra, Deus os permite e os leva pelos desertos da vida. Mas o Senhor acompanha. O Senhor se faz presente. Ele não retira a sua mão. Ele não retém a sua misericórdia. É um Deus que se move e que providencia tudo necessário. Então Neemias está dizendo, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. Eles não ficaram ao léu. Eles não ficaram desorientados. Eles tinham uma direção, um caminho, um objetivo a alcançar. E para que este caminho deles não fossem atrasado, que eles não ficassem parados pelo deserto, mas que eles continuassem caminhando, porque deserto não é lugar de habitação, não é lugar de moradia, não é lugar para ficar muito tempo. Deserto é simplesmente um lugar de passagem. Entra por ele e atravessa. E o período deste povo, a breve passagem que Deus determinou para eles, durou 40 anos. 40 anos, porque eles manifestaram-se de tal forma que foi preciso Deus deixá-los caminhando no deserto por 40 anos. Coisa que era uma leve e rápida passagem. Mas a conduta do povo fez com que eles continuassem por 40 anos. Mas em todos estes anos, o Senhor à frente, o Senhor presente, o Senhor disposto, pronto e cumprindo a sua promessa. O que Deus fez? Neste versículo 19, pela multidão das misericórdias, não os deixaste no deserto. Então diz-nos aqui, a coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia. Então, de dia, quando o sol era causticante e era forte, para que não fizesse mal a eles, o Senhor Deus colocou uma coluna entre o sol e eles, para que eles caminhassem debaixo daquela coluna, para que eles não ficassem fadigados, cansados, desnutridos por conta do sol muito quente. Não. Deus colocou uma nuvem durante o dia para que eles caminhassem e não sentissem a caloria daquele sol. E de noite, uma coluna de fogo para os alumiar. À noite, a escuridão profunda. À noite, o frio. Mas a coluna de fogo para aquecê-los, para iluminar o caminho, para mostrar por onde eles andar, para que eles caminhassem de dia e de noite. De dia e de noite. Este é o sentido de Deus conduzir o seu povo para que caminhe com ele de dia e de noite. E de dia para que não sinta os efeitos do sol muito forte, Deus coloca a coluna de nuvem. De noite, para que o frio não lhes faça nenhum mal, Deus coloca uma coluna de fogo e dá a eles a orientação para caminharem de dia e de noite, de dia e de noite, para que não parassem naquele deserto, mas continuasse caminhando. Deserto é para entrar e sair, não é para parar,
não é para viver por um tempo lá, mas é um lugar de passagem. Para que eles pudessem saber por onde andar durante a noite. Então, Deus deu a eles duas coisas importantes aqui, como resultado da multidão das suas misericórdias em não abandoná-los no deserto. Deus deu duas colunas. Uma coluna de nuvem do dia, uma coluna de fogo de noite. E mais. Versículo 20. E deste o teu bom espírito para os ensinar. Veja o cuidado de Deus. Na misericórdia, ele protege do sol e protege do frio. E conduz aquele povo. Dá o seu bom espírito com o intuito de ensinar aquele povo, orientar, direcionar, guiar. É o que Deus faz quando coloca o seu espírito no meio do seu povo. E não retira deles nem o maná e nem a água, que eram os elementos necessários que eles precisavam para atravessar o deserto, para que não morressem nem de fome e nem de sede. Então Deus mandava o maná e Deus mandava a água. O maná para saciar a fome, a água para saciar a sede, para que eles não ficassem desnutridos e morressem pelo caminho. Então, Deus deu o bom espírito, mas deu a provisão física para o corpo, maná e água. E no versículo 21, nós encontramos que desse modo, ou seja, dessa forma, por usar de misericórdia e não permitir que eles ficassem estacionados no deserto, dando a coluna de nuvem ao dia, a coluna de fogo à noite, e agora dando o seu bom espírito para guiá-los e a provisão necessária, como sendo o maná e a água, para que nem a fome e nem a sede fosse um impedimento na vida deles. E no versículo 21 diz que deste modo, ou seja, dessa maneira, o Senhor os sustentou por 40 anos no deserto. 40 anos não são 40 dias, não são 40 meses. 40 anos é um período muito longo para Deus cuidar de quase 3 milhões de pessoas caminhando pelo deserto. E o cuidado de Deus é individual com cada pessoa. Não é um cuidado coletivo. O cuidado de Deus para com o seu povo é individualizado. Deus cuida de cada um individualmente. Porque os cuidados, as necessidades são diferentes de um para o outro. A resposta é de maneira diferente. E, portanto, Deus sabe como cuidar de cada um. E diz aqui, os sustentaste 40 anos no deserto. Veja que testemunho brilhante. Falta nenhuma tiveram, não faltaram nada para aquele povo. Os vestidos se não envelheceram, e os pés se não incharam. Só quem pode manter um povo assim, desta forma, saudável, nutrido, guiado, protegido, abençoado, só mesmo um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. E ele fez isso com este povo. E Neemias agora está trazendo aquele exemplo a este povo que voltaram do cativeiro, para que eles tomassem atenção ao cuidado de Deus lá no deserto e que eles agora receberiam também o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus,
a direção de Deus para a vida, o bom espírito para ensiná-lo, o sustento de Deus para a vida daquele povo, para que a alegria voltasse a brotar no coração daqueles que voltaram a Sião, que novamente olharam e se lembraram das promessas de Deus para a sua vida. Então, que coisa interessante que Neemias trouxe à lembrança daquele povo. O Senhor sustentou 40 anos. É difícil sustentar uma semana, um mês, um ano, mas Deus sustentou aquela multidão 40 anos. Nunca deixou faltar nada. E diz aqui, não tiveram falta nenhuma. Não havia nada de que eles reclamassem que faltou. Ó Senhor, faltou o maná, faltou a água, faltou a veste, faltou a direção, faltou a proteção. Não, falta nenhuma tiveram. Deus cuidou plenamente daquela multidão. E diz, e os vestidos se não envelheceram e os pés não incharam. Deus cuidou deste povo nos mínimos detalhes. E eles não tinham nenhum motivo para questionar a Deus, para reclamar, para murmurar de Deus por alguma falta, por alguma falha. Não, Deus não falha. Deus é completo, Deus é pleno, Deus é maravilhoso, Deus sabe como cuidar do seu povo, Deus sabe como conduzir a este povo. E este mesmo Deus que operou no tempo de Moisés, ao libertar o povo do Egito e levá-los em direção a Canaã, a terra que mana leite e mel, pelo caminho do deserto, foi o mesmo Deus que trouxe o povo do cativeiro de volta para Sião e cuidou daquele povo. Este mesmo Deus é o Deus que nós servimos, é o Deus que ainda continua pleno do seu poder e tem cuidado de cada um de nós com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu poder, com o seu amor. É o Deus que, na multidão da sua misericórdia, coloca diante de nós, perante o dia, a nuvem, para que possamos caminhar no calor do dia, no calor das provações, no calor das tribulações, das pelejas, das dificuldades. Deus coloca esta coluna de nuvem para nos dar tranquilidade para continuar caminhando. E durante a noite, quando a noite parece escurecer, pavorosa, ameaçadora, na noite Deus coloca uma coluna de fogo para que não tenhamos medo do pavor noturno e nem da seta que voe ao meio-dia, nem da peste que ande na escuridão. Deus coloca para nós durante o dia a coluna de nuvem, durante a noite a coluna de fogo e diz para nós, marche, caminhe, avante, siga, não pare, não desanime, não olhe para trás, não tome atalho, siga no caminho direcionado pelo Senhor. A mesma forma Deus continua cuidando. E Ele envia, como Ele enviou o seu bom Espírito. O Senhor Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Deus enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para morar em nós, para estar conosco a todo instante, a todo momento. Ele envia o Espírito para ensinar, para guiar, para dirigir, para revelar o plano, o propósito, a vontade de Deus para nós.
Ele nos deu este bom Espírito, o Espírito Santo habita em nós pela bondade e a misericórdia de Deus, e com este Espírito nos dirigindo, nos guiando, nós vamos caminhando. Ele nos dá o alimento necessário, não o maná da terra, mas o maná do céu, o maná glorioso. Jesus disse: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Deus nos dá o bom Espírito, Deus nos dá o pão vivo que desceu do céu. E diz-nos aqui: e também a água lhe deste na sua sede. Jesus, quando numa grande festa, no último dia, ele se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Isto dizia ele do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Se faria: quem tem sede, venha a mim e beba. E aquele que beber, ele teria uma grande fonte a jorrar no seu interior. Assim está escrito no Evangelho escrito por João, capítulo 7, versículo 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aqui para o povo de Israel, ele deu o bom Espírito, ele deu o maná, ele deu a água. Para nós, ele enviou o Espírito Santo, ele nos deu o pão vivo do céu, que é Jesus. E Jesus disse que ele teria para nós uma fonte de água viva que jorre para a vida eterna. Esta água preciosa está jorrando no nosso interior. E deste modo o sustentaste 40 anos no deserto. O Senhor sustentou a eles do começo ao fim da caminhada. Os que voltaram da Babilônia, o Senhor os guiou e sustentou lá na Babilônia por 70 anos. O Senhor tem sustentado a mim por tantos anos, Ele tem sustentado a você por tantos anos, e Ele nos sustenta do começo ao fim da nossa vida com Ele. Ele não tem deixado faltar nada, e diz-nos aqui: falta nenhuma tiveram, porque o Senhor os sustentou. Quem tem sustentado a mim, a você, a cada um de nós é o Senhor. Ele não retira o sustento dele da nossa vida. Ele continua cuidando, ele continua provendo o necessário para a nossa vida. E eles falta nenhuma tiveram. Você não tem falta de nada, eu não tenho falta de nada, porque há um Deus no céu que cuida de nós. A palavra de Deus, o salmista disse: os justos de nada têm falta. Ele supre a necessidade. Ele vem ao nosso encontro e diz: os vestidos não envelheceram, os pés não incharam, não houve problema para que voltasse para trás, para que retornasse o caminho de onde o Senhor tirou. Não, Ele nos tirou do mundo, do jugo da escravidão, do faraó maligno que escravizava sobre a nossa vida, nos libertou, nos faz atravessar pelos desertos da vida, mas não nos deixa caminhar sozinho. Ele vem conosco, Ele nos acompanha, Ele coloca todo o recurso necessário para que possamos desfrutar da sua presença, da sua comunhão, do seu cuidado, do seu livramento e da direção para tomar posse da bênção que Ele prometeu a cada um de nós. Ele prometeu-nos vida eterna e nós estamos caminhando
para este dia, para atravessarmos finalmente desta vida para outra, da vida física para a vida eterna com Deus. Logo, logo chegará este momento desta grande travessia que nós estamos caminhando por este mundo, mas chegará o momento de atravessarmos, como o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como com Josué atravessou o Rio Jordão, como com Neemias atravessaram de Babilônia para Israel. Nós estamos numa caminhada, vamos chegar ao final dela, vamos atravessar para tomar posse de tudo quanto o Senhor Deus tem prometido para cada um de nós. Porém, não pare nesta caminhada, não desanime, não murmure, não reclame, não se ajunte com a prática do pecado. Decida-se viver consagrado exclusivamente para Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Siga por este caminho, desfrutando da misericórdia, desfrutando da direção do Espírito Santo, desfrutando da presença e do cuidado de Deus, e chegaremos são e salvo à presença do Senhor para entrarmos no gozo da eternidade. Você não pode ficar de fora. Você precisa e deve fazer parte deste povo que vai morar no céu, este povo que vai inaugurar a eternidade que Deus preparou para os salvos e fiéis da terra. Sigamos adiante, firmados no Senhor, irmanados com todas as bênçãos que Ele nos dá, com a misericórdia, com o cuidado dele na nossa travessia, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, o bom espírito, o maná, a água, o sustento, os vestidos, os pés dirigidos pelo Senhor. Assim chegaremos completos na presença de Deus e entraremos para todo sempre, desfrutando daquilo que Deus prometeu e cumprirá na vida de cada um de nós. Sigamos firmes e fiéis, sem desanimar, sem recuar, sem olhar atrás. Encoraja-te, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, e tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim de dias. Que o Senhor te acompanhe, te dirija e te leve sobre asas como de águias para o lugar que Ele preparou para os salvos e os fiéis da terra. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.